Boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Essa live aqui é para contar um testemunho na minha vida, contar um testemunho do agir de Deus na minha vida. Se você ficou aqui, quer saber a novidade, como que Deus transforma vidas e como que Deus age, fica aqui até o final. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Desculpa o atraso. Gente, eu sou... Para quem não me conhece, eu já fui Miss Goiás, já trabalhei de modelo, fiz vários comerciais de televisão, fui atleta profissional, joguei basquete por mais de 10 anos na minha vida, campeonato em times em São Paulo, Santa Catarina. Morei em Santa Catarina só para jogar, então tive uma carreira no esporte, joguei campeonatos universitários, Liga Nacional, Campeonato Brasileiro, amo até hoje o esporte. Depois eu fui modelo, trabalhei bastante como modelo, capas de revista, outdoor, participação em televisão, participação em novela. Essa foi eu por um tempo. Hoje, e Deus transforma a nossa vida de uma forma extraordinária. Hoje, quando eu me apresento, o melhor cargo que eu me apresento hoje é serva de Deus, filha de Deus, sabe? Na época, eu não conhecia, eu conhecia um Deus de ouvir falar. Então, eu não tinha um encontro real com Deus. Eu buscava a minha felicidade em coisas, em pessoas, em relacionamentos, né? E eu não conhecia a palavra de Deus. Na verdade, gente, eu tinha preguiça de crente, de ir pra igreja. Achava que não era pra mim. E Deus me tocou. E nisso, só um momentinho. João... Só um momentinho, gente. Joãozinho, fecha a porta pra mamãe, por favor. Cadê a vovó? Filha, a mamãe não sabe. Por favor, fecha a porta. Criança, né, gente? Pera lá. Fecha a porta, por favor. Então, voltando ao assunto, e de quem me acompanha aqui mais tempo, eu comecei a fazer devocionais. Comecei a fazer vídeos para falar do amor de Deus, da transformação que Deus fez na minha vida. Eu era uma improvável para Deus. Eu era uma improvável totalmente para Deus. Eu jamais imaginei, ou passou na minha cabeça, de eu estar nas redes sociais falando do amor de Deus. Então, se Deus mudou a minha vida, Ele pode mudar a sua vida também, sabe? Ele pode mudar a sua vida também. Então, essa live é para falar como Deus age, sabe, nos bastidores. Eu nunca imaginei estar aqui em live falando do amor de Deus, mas Deus trabalha nos bastidores. Quem me segue há mais tempo sabe que eu tive uma cirurgia, fiz uma cirurgia de apêndice, e eu fiquei 50 dias sem trabalhar. E eu questionei muito a Deus, sabe? Eu falei, Senhor, como assim 50 dias sem trabalhar? Eu sou mãe solteira não pode ficar sem trabalhar. E Deus colocou no meu coração para eu terminar o que eu comecei. Eu já tinha começado a escrever um livro, e eu começava e terminava, tinha partes que me machucava, e eu falava, não vou conseguir. E nesses 50 dias, nos primeiros dias que eu estava de repouso, eu sentia uma vontade muito grande, né? Deus tocava muito o meu coração, e veio o que Paulo fez quando ele estava preso, quando ele não podia pregar a palavra, quando ele não podia trabalhar. O que ele fez? Ele escreveu cartas, ele escreveu livros. Você vai terminar o que você fez, o que você começou, né? E ali eu me senti muito tocada e resolvi dedicar esse tempo que eu estaria sem trabalhar, sem poder trabalhar, para terminar
o livro que eu comecei. Mas eu não queria um livro da minha vida. Eu não queria um livro para minha honra, para minha glória, para minha fama. Eu não queria nada disso. Eu queria um livro que as pessoas possam ler e conhecer Deus através desse livro. Eu queria um livro que tocasse a vida das pessoas que estivessem lendo aquele livro. Era esse o maior objetivo disso tudo, sabe? Então, eu não conseguia... Gente, eu nunca escrevi um livro, eu não sabia nem por onde começar. Então, eu fiquei meio perdida e pedi para Deus colocar uma pessoa na minha vida. Falei, Senhor, se o Senhor quer mesmo que eu escreva um livro, então eu quero que coloque alguém na minha vida para me ajudar, porque eu não consigo. E eu sentia muito forte isso, sabe? E aqui, através das redes sociais, eu conheci um editor, ele trabalha com isso, ele ajuda pessoas a desenvolver o livro, né? Não que ele escreva, mas ele desenvolve toda a leitura, assim, edita, enfim, coloca nos padrões certos e vai te dando toda a mentoria. Olha, começa, faz isso, falta isso, agora é essa parte, agora é esse capítulo. E isso me ajudou muito. Então eu fui começando a escrever e mandava pra ele editava e mandava pra mim, e eu aprovava. E nisso, gente, algo que eu achei que seria pra daqui um ano, era um futuro assim bem longo, eu não achava nunca que eu conseguiria fazer isso em pouco tempo, nunca, jamais passou na minha cabeça. E quando chegou na parte de evangelização, que eu falei pra ele que eu queria um livro que tocasse vida, que não fosse a minha vida, que não fosse a minha história, sabe? A história do... Não queria isso. Que fosse um livro que as pessoas lessem e conhecessem Cristo através daquele livro. E quando chegou na parte de evangelização, ele falou, e agora? E eu, logo depois da minha conversão, quando eu tive um encontro com Cristo, isso eu relato no livro, eu nunca fui descrever, mas eu senti uma necessidade muito grande de escrever. Sempre que eu abria esse livro, que eu só ouvia falar dele, ficava sempre aberto numa página, ou eu não lia, gente, a Bíblia antes da minha conversão. E eu falei para Deus, Senhor, eu quero ter prazer em ler a Bíblia. Eu quero ter prazer nas suas coisas. Eu quero gostar de ler esse livro. Eu quero te conhecer. Então, me ajuda, Pai. E eu comecei a ler e não conseguia parar mais de ler a Bíblia. Então, todas as vezes, eu tô emocionada porque foi muito forte. E todas as vezes que eu lia, eu sentia uma vontade, uma necessidade muito grande de escrever. Então, eu tinha, gente, vários cadernos desse aqui, ó. Esse aqui é o mais recente, mas eu tinha eu acho que eu tenho uns 3, 4 cadernos. E uns cadernos pequenininhos que eu carregava na bolsa. E eu sentia vontade de escrever o que aquele capítulo falava comigo. Às vezes era uma oração, às vezes era um texto pequeno, às vezes eram 3, 4 páginas e eu comecei a escrever. E tá, mas eu nunca pensei de usar o que eu escrevia, sabe, para livros. Só que na parte desse livro, eu falei, será que esse caderno meu serve? Porque foi quando, logo após a minha conversão, eu comecei a escrever. E será que serve para colocar no livro? E aí ele falou, me manda porque eu vou dar uma olhada. E aí eu mandei para ele e ele falou para mim, o seu livro está pronto. Toda a parte do seu livro está pronta. Toda essa parte do seu livro serve muito e seu livro está pronto. Deus agiu, gente, nos bastidores desse livro, em cada detalhe. Quando eu pego esses cadernos que eu escrevi há 2, há 3 anos atrás, eu nem lembrava o que eu tinha escrito. E eu pego e eu olho, eu falo, uau, como que eu escrevi isso há 2 anos atrás, há 3 anos atrás? Eu nem lembro que eu escrevi isso. Como, né? Nossa, Deus me tocou naquele momento, naquela parte da Bíblia, naquele verso. Uau, sabe? Então, esse livro eu não vejo mérito nenhum, absolutamente nada, sabe? Esse livro não foi eu que escrevi. Foi Deus que trabalhou nos bastidores da minha vida e que me fez ficar parada 50 dias para eu poder terminar ele. E hoje eu entendo o porquê que eu
fui pro hospital, que eu fiz uma cirurgia. E por que eu fiquei 50 dias parada? Eu precisava parar para eu terminar o projeto de Deus na minha vida. E ontem, quando o editor falou para mim, Maísa, o seu livro já tá na plataforma, hoje já estava na Amazon, mas quando eu acordei hoje com a notícia que o meu livro já estava sendo publicado na editora do Brasil, já estava disponível para compra no Brasil e nos Estados Unidos, e a ficha ainda não caiu, sabe? Que eu olho e falo, Senhor, como o Senhor é grande, como o Senhor é maravilhoso, como Deus trabalha nos bastidores. Então, peraí, gente, menino de novo. Por favor, mamãe tá em live e a mamãe não pode falar com você agora. A vovó, filho, deu uma saidinha e você vai esperar ela. Quando a mamãe veio pra live, eu falei pra você, João, vamos voltar ao assunto. É assim, gente, de novo. De novo. Então eu vou deixar no link dessa live o site que vocês entram e compram esse livro. Eu quero dizer para vocês que sem Deus na minha vida, eu não conseguiria jamais escrever um livro. Jamais. Esse livro foi a mão de Deus na minha vida, do começo ao fim. Não é um livro para falar mal de ninguém, nem para expor a vida de ninguém, porque eu falo da minha vida. De jeito nenhum. É um livro para que você possa ler e conhecer um Deus real, um Deus que muda vidas, um Deus que te dá significado para a sua vida, um Deus que te dá a paz, que excede todo entendimento, um Deus que, através dele, você encontra a verdadeira felicidade. É somente para isso, é esse o objetivo. Que se eu, improvável para Deus, toda torta e errada na vida, conheci um Deus que mudou vida, que mudou a minha vida, ele pode transformar a vida de qualquer pessoa. É esse o intuito desse livro, é esse o maior objetivo desse livro. É que ele possa impactar a sua vida, impactar a vida de pessoas. Eu fiz um vídeo ontem quando eu fiquei sabendo que esse livro já estava sendo publicado na Amazon nos Estados Unidos. Porque aquele verso daquele vídeo que eu fiz, gente, tinha me falado muito naquele momento. Eu ainda não podia falar, eu tava aqui ainda, a ficha ainda tava caindo, sabe? Quando eu olhava, assim, pensava, Senhor, como o Senhor é maravilhoso. O Senhor pega uma história de fracasso, o Senhor pega uma história de um ponto final e transforma num lindo testemunho para impactar outras vidas. Como o Senhor é grandioso, como o Senhor é maravilhoso, sabe? Deus pega uma triste história e transforma num lindo testemunho. No Salmo 92, de 12 a 15, fala assim: o justo florescerá como as palmeiras e crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão no átrio do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, é nele, não há injustiça. Sabe, gente? Eu falei no vídeo aqui no Reels rapidinho, mas a palmeira, ela tem 2.800 espécies e é uma planta que ela floresce no deserto, enquanto as outras plantas todas morrem, sabe? Todas ali naquele ambiente árido, sabe? Secam. A palmeira firma sua raiz, aumenta sua raiz ali e ali ela floresce. Sabe, assim é a nossa vida. A gente deve ser como as palmeiras, sabe, no meio do deserto, no meio das dificuldades, quando as suas raízes são plantadas na palavra de Deus, a gente floresce. E hoje, através desse livro, eu tô florescendo, sabe? Eu sei que eu tô florescendo. E que esse livro seja para alcançar você que acha que sua vida não tem sentido,
que acha que não tem mais jeito para você. Às vezes você tá passando por um momento tão difícil que acha que é o ponto final. Mas eu preciso te dizer que o ponto final para você é o recomeço para Cristo. Sabe? É o recomeço para Cristo. Ele pode mudar totalmente a sua história. Você é filho amado de Deus. Você é a coisa mais preciosa que Deus tem. E Ele não vai desistir de você. No meu livro eu conto o meu encontro com Cristo, como que foi e como minha vida foi transformada. Eu tive uma decisão, eu tomei uma decisão de falar: Senhor, se o Senhor existe mesmo, transforma a minha vida. Se o Senhor existe mesmo, muda a minha vida. Foi uma oração simples e transformadora. Porque ali naquele momento, onde eu achava que estava tudo perdido, Deus transformou a minha vida. Onde eu achava que não tinha mais jeito, depois de uma oração sincera, de aceitar Cristo, Ele mudou a minha vida e me deu um novo caminhar. Então, eu vim aqui através dessa live falar para você: não desiste não, tem um Deus que ama você, que só está esperando uma oportunidade para entrar no seu coração e mudar a sua vida. Em Apocalipse fala que Ele está na porta, batendo do seu coração. Se você abrir, Ele vai cear e vai entrar na sua vida. Então, eu vou deixar o link aqui para vocês do livro. Eu vou deixar para vocês aqui, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil. E eu quero que vocês me dêem um feedback e me fala que esse livro seja para alcançar vidas. Que esse livro seja para a honra e glória do Senhor, não para minha vida e não para minha, não para mim, mas para Deus. É isso que eu mais quero, sabe? É isso que mais toca o meu coração. Oh, amiga, Deus mudou a minha vida, sabe? Uma vida sem sentido, uma vida sem significado. Se Deus deu significado para minha vida, pode dar significado para a vida de vocês também. Tem uma história da Bíblia que eu gosto muito, que está em Lucas 8, no versículo 43. Vocês podem acompanhar pela Bíblia, mas eu vou resumir a história para vocês. Havia uma mulher que sangrava há 12 anos de uma hemorragia. E ela já tinha procurado médicos, ela já tinha gastado tudo que ela tinha. E nada adiantava. E aí, essa mulher que sangrava há 12 anos, ela ouviu falar de Jesus. Só que Jesus estava passando por aquela cidade e tinha muitas pessoas atrás de Jesus. Tinha uma multidão que seguia Jesus. Aquela mulher era impura. Se ela tocasse em Jesus, ela poderia ser até apedrejada naquela cultura. Aquela mulher, ela não tinha vida social. Ela não poderia frequentar um templo, ela não poderia ficar perto da sua família, porque naquela cultura ela era impura. Mas ela ouviu falar que Jesus iria passar ali. E aí ela enfrentou a multidão e enfrentou a multidão apertava Jesus e aquela mulher, ela esticou o braço e conseguiu pegar nas vestes de Jesus. E imediatamente ela foi curada. Fala aqui que imediatamente aquela mulher foi curada. Quando aquela mulher foi curada, Jesus falou assim, na Bíblia fala que do seu manto saiu o poder. E Jesus já sabia que era ela, mas Jesus pergunta: quem me tocou? Aquela mulher com vergonha, com medo, e o Jesus olhava para a multidão e aquela mulher morrendo de medo de falar que era ela. Imagina, ela tocou em Jesus ia ficar impuro, e ela pega e fala: fui eu. E Jesus chama ela aqui, gente, e fala assim: filha, chama ela de filha,
a sua fé te salvou. Filha, a sua fé te salvou. Vá em paz. Sabe, essa história, gente, conta uma mulher que há 12 anos sangrava. Uma mulher arruinada em todas as áreas. Financeiramente, tinha gastado tudo que ela tinha. Emocionalmente, socialmente. E muitos de nós sangramos em alguma parte da nossa vida. Às vezes você sangra hoje por um casamento que não tá dando certo. E você vem sangrando aí há 12 anos, há 10 anos, há 5 anos, há 20 anos. Às vezes você tá sangrando hoje por um abuso que você sofreu na infância e não conseguiu superar. Uma mágoa do passado. Às vezes você sangra por uma rejeição, por um perdão não liberado. E você vai sangrando aí por 10 anos, 12 anos, 8 anos. Eu era uma mulher que sangrava. Eu sangrei por muitos anos. Eu sangrei numa vida vazia, numa vida de pecado, onde eu buscava estancar o meu sangramento em coisas, em relacionamentos, em pessoas, e nada adiantava. E eu continuava sangrando. Mas quando eu ouvi falar de Jesus, enfrentei a multidão e toquei nas vestes de Cristo, eu fui curada. Sabe, se você sangra hoje por algum motivo, eu quero te dizer, enfrenta a multidão e vai a Cristo, porque vale a pena. Enfrenta a multidão hoje, vai a Cristo, porque vale a pena. Só Ele pode mudar a sua vida. É só Ele pode transformar a sua vida. Se você quer vida plena, se você quer a paz que excede todo entendimento, se você quer a cura das suas feridas, do seu sangramento, não tem outro lugar. Não tem. Não tem outro lugar. Vai a Cristo. Só Ele pode mudar a sua vida e transformar ela por completo. Assim foi com a minha vida, sabe? E assim é com a sua vida também. Então que você possa hoje ir a Cristo, enfrentar a multidão. E é tão simples, gente. É tão simples, é tão simples. Você não precisa de muita coisa, não. Você não precisa de muita coisa. Sabe o que você precisa? Uma oração sincera. Uma oração onde você fala, você abre seu coração, como se você fosse falar para um amigo, como se você fosse desabafar para alguém, sabe? É isso. E falar para Cristo. A minha oração foi muito sincera. Eu só falei, Senhor, se o Senhor existe, muda a minha vida. Se o Senhor existe mesmo, se é o Deus de ouvir falar, eu quero um Deus real, que eu posso quase tocar. Escrevi um livro, que não é um livro só da minha vida, mas que é um livro de um Deus muito real na minha vida, sabe? Então, é isso, é a minha live hoje, que você possa conhecer um Cristo real que muda a vida. Em Jó fala assim, antes eu ouvia falar de Deus, hoje eu posso quase tocá-lo. E é assim comigo, hoje eu posso quase tocá-lo. Ontem, quando eu fiquei sabendo que esse livro já estava pronto, eu fiquei muito emocionada, porque como em Jeremias 29:11 fala, eu bem sei os planos que eu tenho a respeito da sua vida, Maísa, planos de paz e não de mal, para dar o fim que Ele prometeu, sabe? É assim. Deus tem planos de paz para você e não de mal, para dar o fim que Ele prometeu segundo o teu propósito. Não tem como não confiar, não tem por que não confiar. Então, que você possa hoje ir a Cristo, entregar a sua vida para Ele, pedir para Ele, Senhor, se o Senhor existe, muda a minha vida, transforma, sabe? Deus ama um coração quebrantado. Deus está disponível para mim, Deus está disponível para você hoje. Vai a Cristo. Vai a Cristo. Não tem decisão melhor que você possa tomar. Não existe decisão melhor que você possa tomar hoje.
Eu gostaria de orar por você. Querido Deus, Pai, Senhor, como é maravilhoso o teu amor. O Senhor nos pega falho, pecador, cheio de imperfeição. E o Senhor nos ama mesmo assim. Pai, como é maravilhoso estar na tua presença. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço, porque o Senhor é bom e tua misericórdia dura para sempre. Senhor, obrigada, Pai, por mais um final de semana. Mas, Pai, obrigada por esse livro, Senhor. Esse livro não é meu, Pai, ele é teu. Eu te entrego. Ele não me pertence, Senhor. Que esse livro seja para alcançar vidas. Que esse livro, Senhor, seja para curar o sangramento de quem lê. Seja para levar pessoas, Pai, para o céu. É o que eu lhe peço, meu Deus. Senhor, que o Senhor possa abençoar cada uma dessas pessoas que estão aqui nessa live. Que elas possam conhecer um Deus real que muda vida. Obrigada, meu Deus. Obrigada, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente, eu tô muito emocionada. Isso porque eu nem peguei esse livro ainda em mãos. Ele chega pra mim na sexta-feira. Eu acho que quando ele chegar, eu vou tá bem mais emocionada ainda. Mas que vocês possam me falar. Quando você lê com calma, lê fazendo oração, sabe? E depois vocês me digam o que vocês acharam. Tá bom? Vou deixar toda a descrição no link desse vídeo. Deus abençoe cada um de vocês. Terça-feira, 5h30 da manhã do horário dos Estados Unidos, 6h30 do horário do Brasil, nossa live de devocional. Eu espero vocês lá. Fica com Deus. Deus te abençoe. Amém.